Inversão de polos na dinâmica de chama gêmea. Nessa jornada, que é muito desafiadora, que vem nos mostrar e nos trazer a nossa evolução pessoal, íntima, com todas as nossas curas emocionais. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar, e aí eu vou começar a falar das minhas percepções, do que é a minha verdade. E vocês aí que estão escutando, por favor, reflitam, sintam no coração, mas também na mente, e vê se faz sentido para você. Tá ok? Se não, tudo bem, pode descartar. Então a pergunta é: o que é a inversão do polo? O que isso significa? E quais são as próximas etapas? Bem, aí eu preciso falar um pouco de vocês, da minha própria jornada, da minha própria dinâmica, que em 2020 eu começo a ter várias visões. Resumidamente, então, em 2020 eu participei de 2 retiros em janeiro, né, na Chapada dos Veadeiros. Um era de Ano Novo e o outro era bem específico de retiro de cura do feminino. Eu moro bem distante aí da Chapada dos Veadeiros, mas como foram 2 retiros no mesmo mês, esse segundo retiro, que foi o retiro de cura do feminino, eu fui de carro. E durante a viagem, em um hotel que eu fiquei, né, na BR, assim, mas era um hotel seguro, eu tive uma visão, né, e essa visão eu via uma mulher entregando um colar. Esse colar, ele tinha o formato de como se fosse uma lágrima, né, uma gota, uma lágrima, uma lua, assim, sabe? E era preto, mas era como se tivessem várias geometrias ali, sabe? Eu conseguia ver algumas geometrias em 3D e eu não entendi aquilo. Realmente, de fato, eu não conseguia entender. Bem, mas hoje eu entendo. Foram diversos sonhos mostrando sempre o sol, né? Eu vou falar resumidamente. Sempre com algumas conotações com margaridas, sempre em meditações, quando eu fazia e a tela mental abria, eu via ali as margaridas, sempre tinha o sol e os números 1133, 333, na época eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo comigo. Aliás, eu tive muita resistência a tudo isso e não entendi o porquê, para que eu estava a passar por tudo aquilo. Pois bem, o que aconteceu é que o processo, então, ele começa mesmo com o processo do despertar, com um processo muito grande de cura, de limpeza energética. E nesse retiro, por exemplo, eu passei por uma situação que até então desconhecia, porque a minha raiz sempre foi muito católica, eu sempre fui muito católica. Então, para eu aderir a isso tudo, foi um chamado muito grande, onde eu ouvi claramente no meu ouvido: meditação é a chave. E eu não tinha prática de meditação, então eu fui buscar retiro para fazer meditação. Enfim, então a história, resumidamente, é essa. E ali no último dia do retiro, eu sozinha no quarto, tinha passado por um processo de constelação quântica e depois teve um banho de rio com argila e enfim. E aí quando eu sentei na cama assim do quarto sozinha, eu vi várias serpentes olhando para mim, né? A tela mental se abriu ali, eu não entendi o que estava acontecendo e eu sinto então uma energia, um calor gigante saindo da base da minha coluna, passando por toda a minha coluna e indo até a minha cabeça, e eu não tinha noção do que estava acontecendo e eu fiquei nessa situação ali, acho que por muitos e muitos minutos. E quando eu fui me ver no espelho, eu estava muito vermelho, o meu rosto todo vermelho, a minha boca, o tórax todo vermelho, e eu desesperada que saí dali correndo, porque, meu Deus, o que era isso que estava acontecendo?
Mas aí algumas meninas que também estavam lá, não, fica aqui, não vai, e começaram a me abraçar e tal, e eu senti aquela energia descendo, se portando aqui no tórax, né? E eu fui ficando mais tranquila, mais calma, e no dia seguinte, então, me disseram que era Kundalini, né? O despertar de Kundalini, e minha vida, então, ela mudou drasticamente depois disso tudo. E aí, sim, as visões, as projeções astrais, tudo aumentou de uma forma muito significativa, muito exacerbada. E, bem, mas o reconhecimento do vínculo veio em 2022, aonde eu vi o cordão, que eu ainda vi o cordão dourado, mas eu não sabia o que era, e também ouvi, né, falando que a pessoa do meu lado era a pessoa que eu sempre procurei, enfim, que fazia parte de mim, né, era o meu outro eu, vamos dizer assim. Mas ainda assim eu não me convenci porque eu não queria, eu tinha muita resistência, porque hoje eu sei que eu sou divino masculino, então tudo faz muito sentido. Bem, então essa caminhada foi uma caminhada aonde, a partir desse dia, eu percebo um sentimento de rejeição enorme. E ali eu identifiquei que eu precisava, de fato, trabalhar isso. Então, as minhas curas, de fato, elas iniciaram exatamente ali. E logo depois daquilo, um carnaval de 2022, eu estava no mar e eu vi, olhando para o sol, uma rede de cristais azul, todos azuis brilhantes, azul escuro, azul anil, e formava uma rede, né, que saía do meu tórax em direção ao sol. Eu também não sabia o que era, mas hoje acredito que seja a rede cristalina. E aí eu fiz o reconhecimento do vínculo. E aí que eu fui reconhecer o vínculo, e aí que de fato começaram as minhas curas. E a minha cura foi, a primeira foi a feminina, que foi a cura dessa rejeição, a cura da injustiça. E eu trabalhei muito em cima de apometria, com uma pessoa muito confiável. Trabalhei muito constelação familiar, com pessoas extremamente confiáveis. Fiz muitos cursos para entender e me ajudar na jornada, como radiestesia, que me ajuda demais, que é uma mão na roda, conselho. Quem está desperto aí nesse chama gêmeas, nessa dinâmica, fazer curso de radiestesia, fiz curso de baralho cigano, fiz curso de constelação na água, que me ajuda demais, porque eu consigo fazer autoconstelação na água. Então são técnicas que me auxiliaram muito no meu processo, e as ativações que eu tenho com fractais da minha alma, que estão em naves espaciais e que me ajudam, de fato, quando eu estou precisando muito, sabe? Eles me ajudam com as ativações. Então, e pessoas também que me acompanham, muito confiáveis, né? Na leitura de tarô, de baralho cigano. Então, eu agradeço todas essas pessoas que surgiram, né, nesse caminho, e todas as almas, né, que fazem parte da Mônada, da família de almas, pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da jornada, que estão aí fazendo o canal e que a gente se encontra e que está sempre trocando figurinhas. Isso é muito importante, porque o trabalho é o trabalho do coletivo. Então, nessa jornada, ninguém sabe mais do que ninguém, pelo menos eu penso dessa forma, e eu estou sempre a aprender. E o objetivo aqui é apenas compartilhar um pouco da minha jornada, né, e das minhas observações. Então, por isso que eu deixo muito claro que sinta no seu coração, observe, analise, reflita e enfim. Mas o que aconteceu é que até então eu não entendia muito bem essas imagens, né? A questão da margarida, por exemplo, esse símbolo, né? Então, quando eu faço a cura do feminino, eu começo a perceber uma diferença muito grande na minha vida. As coisas começaram a se abrir, as coisas começaram a fluir. E ali eu percebi que realmente eu tinha feito a cura do feminino. Isso foi me mostrado também em sonho. E
também foi mostrado muitas coisas em relação ao meu gêmeo. Sonho muito com ele, estou sempre com ele em viagem astral. Inclusive, ele é uma das pessoas que vinham muito até mim, tá? Em viagem astral, vinha aqui em casa, falando comigo, não, você precisa lembrar, mas eu lembrar de quê, né? Eu não sabia do reconhecimento de vínculo, né? Mas ele, no primeiro momento que me encontrou, ele disse, que bom que eu te encontrei. Então, ele ali sendo desde a primeira vez, ele já sabia, né? E eu achava que ele estava ficando maluco, doido, que é isso, né? Imagina. Esse é o divino masculino. Então, quando eu faço a cura do feminino, algo interessante aconteceu, porque eu sempre sonhava com ponte. Então, eu estava sempre sonhando com ponte. Ponte e escada, eu sonho muito com escada. Mas ponte, eu não conseguia chegar do outro lado, sabe? Eu começava a ponte, ia, depois ia até a metade. E até que um dia eu sonho que eu fiz a travessia. Eu fiz a travessia. E o que tinha do outro lado, né? E aí, num outro sonho, vou falar rapidamente, eu via o sol. E eu falava, nossa, eu quero ir pra lá. Então, às vezes eu sonhava com o sol, nossa, que saudade, né? E aí foi me dado 2 pedras, ágatas de fogo, que era o meu ingresso, vamos dizer assim, né? O meu retorno à minha essência, que é Yang, que é o divino masculino, mas que só foi possível quando eu faço a cura do feminino, né? Então, essa imagem que eu vi indo para a Chapada dos Veadeiros em janeiro de 2023 era o formato do Yang, só que estava na coloração preta, estava invertida. É como se tivesse um nó. Sabe quando uma coisa sai de uma posição para encaixar na outra e ali existe um nó? E no momento que eu faço a cura do feminino, eu retorno para minha posição. E aí, em meados de janeiro desse ano, eu senti um alívio. Aquele nó que estava dentro de mim literalmente saiu. Puf, saiu. Nossa, que coisa maravilhosa. Que isso, que sensação. E eu olhei para trás e falei, nossa, valeu a pena toda a jornada, toda a busca, porque é uma busca desenfreada e são muitos investimentos. Quem passa nessa jornada sabe como que é investimento, é você deixar de comprar um par de sapato, uma bolsa, uma roupa ou uma viagem, porque você está investindo nas suas curas e você entende que é a sua alma e que nada é mais poderoso, nada na vida vale mais do que a nossa alma. Então você vai atrás com tudo. E foi isso que eu fiz. E aí, depois desse tempo, que durou mais ou menos ali 1 mês, talvez, e aí eu tenho um sonho. Esse sonho me mostrou claramente que eu sou o divino masculino. E eu tinha medo de ver isso. E agora eu tô no outro polo, que é o meu polo de essência. Mas ainda tem cura a ser feita. Cura da traição, que foi acionada aí no final de janeiro, fevereiro, que é o controle, porque atrás do controle da manipulação vem o medo da traição. Então, eu estou nesse processo. Agora, o interessante é que no momento que eu faço a cura do feminino, o meu gêmeo do lado de lá começa um espelhamento gigante. Tanto que ele foi em retiro, ele está buscando e ele está seguindo o mesmo caminho que eu segui para a cura dele. Então, o que eles chamam de switch, eu entendo que seja isso. É quando você faz aquela cura ali, você está no polo invertido, e aí você desfaz esse nó e volta para o teu polo. Mas as curas continuam,